Olá, este é o Francotech Cast, o seu podcast sobre tecnologia, programação, novidades do mercado e muito mais. Nos acompanhe e não perca nossos assuntos, debates, resenhas e críticas sobre diversos temas. Olha, lá em 2013, uma notícia bombástica sacudiu o mundo todo, e o Brasil estava bem no meio de um escândalo global de espionagem. Esse evento, sabe, ele não só mostrou o quão vulneráveis a gente estava, mas também foi o empurrão que faltava para criar uma lei super importante para a internet aqui no país. E foi aí que começou uma discussão enorme sobre liberdade, segurança e o poder do anonimato na internet. Então, a história toda começou com o Edward Snowden. Lembra dele? Ele veio a público e contou que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, estava espionando o Brasil. E não era pouca coisa, não. Pensa só em janeiro de 2013 foram 2,3 bilhões de ligações e mensagens nossas sendo monitoradas. A desculpa deles? Era interesse no desenvolvimento do país. Claro, essa invasão de privacidade, essa violação da nossa soberania, acendeu um alerta vermelho, né? E aí o governo sentiu a pressão para criar uma espécie de constituição para o mundo digital. E foi daí que nasceu o Marco Civil da Internet. E logo no artigo 3º, ele já manda o recado, sabe? Deixa bem claros os pilares: garantir liberdade de expressão, proteger a privacidade e os dados pessoais. São princípios super importantes, sem dúvida. Mas é aí que a coisa fica complicada. Porque esses princípios criam um dilema gigante quando a gente fala de anonimato, que é o coração da nossa discussão aqui. Bom, nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai começar com essa faísca da espionagem, depois vamos mergulhar nos dois lados do anonimato, vendo ele como um escudo da liberdade e também como uma máscara do abuso. Daí, a gente vê o que fazer quando o estrago já está feito e, por fim, a gente chega num dilema que, olha, muda tudo de figura. Então vamos entender essa primeira parte, a faísca que acendeu tudo isso. Ok, então o que é esse tal de Marco Civil da Internet? Basicamente, a história dele está totalmente ligada a essa urgência de proteger o Brasil dessa espionagem de fora, sabe? A lei, na sua essência, veio para tentar equilibrar o jogo, para definir regras claras para todo mundo que usa a internet por aqui. Só que o ponto mais delicado, o mais sensível desse equilíbrio todo, é justamente o anonimato, porque ele pode ser ao mesmo tempo uma ferramenta de proteção ou uma arma. Certo. Agora, a gente vai ouvir o primeiro lado dessa história. Vamos chamar de Voz A, que defende o anonimato como um verdadeiro escudo da liberdade. A ideia de que ele é uma peça fundamental para uma sociedade digital que seja realmente livre e justa. Olha, vamos ser claros, o anonimato é fundamental. Ponto. Ele dá poder, dá voz para quem normalmente seria calado. Pensa em ativistas que vivem em regimes autoritários ou em pessoas denunciando um abuso poderoso. Sem o anonimato, elas não falam. Ele cria aquela segurança para que, sei lá, refugiados possam conversar sem medo, para que qualquer pessoa possa debater uma ideia mais polêmica sem ser perseguida por isso. A verdade é que, num mundo que vigia a gente o tempo todo, o anonimato é a nossa última defesa da privacidade. É um escudo do qual a gente simplesmente não pode abrir mão. É um argumento bem forte, né? Mas agora vamos ouvir o outro lado. A voz B, que vê o anonimato não como um escudo protetor, mas sim como uma máscara. Uma máscara que serve para esconder o que há de pior no ser humano. Sinceramente, a realidade é bem outra. Essa suposta proteção vira na prática uma licença para cometer todo tipo de abuso. É por trás dessa máscara do anonimato que a gente vê o ódio se espalhando, discurso racista, religioso, de qualquer tipo. É aí que acontece o bullying, aquele que humilha, que destrói a autoestima de alguém. É aí que acontece o assédio sexual, o crime de compartilhar imagens íntimas sem permissão. O impacto disso na vida das vítimas é devastador. Causa um sofrimento que às vezes a pessoa leva para a vida toda. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para o mal que o anonimato possibilita. E aí, pronto, tá aí o nó da questão. O centro do conflito é exatamente esse. A mesmíssima ferramenta que serve para proteger os dados de alguém é usada para invadir a privacidade de outra pessoa. O que para um é a garantia de liberdade de expressão, para o outro é a porta aberta para o assédio. O que dá força para vozes que precisam ser ouvidas também serve para esconder quem comete crimes. É o grande paradoxo do anonimato. Tá, mas e aí? E quando a máscara do abuso leva melhor? Quando o dano já aconteceu, o que se pode fazer? Felizmente, existem caminhos para buscar justiça no mundo digital. Olha, se alguém for vítima de um crime na internet, a primeira coisa, a mais importante de todas é: junte provas. Tire print, salve tudo, imediatamente, porque o agressor pode simplesmente apagar tudo e aí fica difícil provar.
Com esse material em mãos, o próximo passo é ir até a polícia e registrar um boletim de ocorrência. E, ao mesmo tempo, já entra em contato com a plataforma, o site, a rede social, onde for, e pede para remover aquele conteúdo ofensivo. Só que esse processo todo de buscar justiça nos leva a um último dilema. Um que revela uma camada de poder que, na maioria das vezes, a gente nem lembra que existe. Pensa bem, a vítima vai lá e pede para tirar o conteúdo. A plataforma pode demorar para responder e o agressor, escondido atrás daquele suposto anonimato, ele pode simplesmente ignorar tudo. E aí, o que acontece? É aqui que vem a grande virada. Aquele anonimato que uma pessoa tem em relação a outra não é o mesmo anonimato que ela tem em relação ao Estado. A verdade é que, com a ordem da justiça, a polícia tem tecnologia para rastrear e encontrar basicamente qualquer pessoa na internet. Aquele escudo, pois é, ele não é tão impenetrável assim. E isso nos deixa com uma última reflexão que é bem pesada. Ok, quebrar o anonimato para punir quem comete crimes. Parece justo, né? Mas e se esse poder todo cair nas mãos erradas? Se o Estado tem a chave para identificar qualquer pessoa, a pergunta que fica no ar, e que não é nada simples de responder, é: quem é que vigia os vigilantes? E esse foi mais um episódio do Franco TechCast. Nos siga nas nossas redes sociais, comente e ajude a elevar o debate e levar o assunto para cada vez mais ouvintes. E não perca os próximos episódios. Um abraço e até mais!